Olá, queridos, como é bom mais um dia na presença de Deus. Quero agradecer a você por estar assistindo os vídeos. Compartilhe para alguém para que Deus possa falar também ao coração de outras pessoas. E você pode também se inscrever e fazendo isto, esse canal vai ampliar-se e alcançar vidas que precisam de uma palavra de refúgio e de revigoramento. Jesus, ele aprendeu o sofrimento. Às vezes nós pensamos assim: por que eu sofro? Porque às vezes eu passo por angústia? Porque às vezes eu fico assim em aflição? As aflições me perseguem. Calma, existe um propósito em tudo isto. Não se desespere e não ache que Deus não te ama por você estar passando por algum tipo de sofrimento. Talvez o seu sofrimento seja de uma enfermidade, ou financeiro, ou emocional, mas não se preocupe, isso não é coisa do outro mundo. Jesus também passou por isto. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 5, versículo 8, diz: embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio do que sofreu. Aí você pode pensar, mas Jesus era desobediente? Não. Jesus nunca foi desobediente. Ele sempre foi obediente, como diz João, capítulo 8, versículo 29. Como filho eterno de Deus, Jesus sempre foi obediente. E a palavra de Deus fala que ele aprendeu a obediência através do sofrimento. Como isso pode ser? Ele exemplificou, ele tornou-se para nós exemplo. Jesus, 100% Deus e 100% homem, de fato, ele é o Filho eterno de Deus e sem nenhuma complicação. Na teologia, chama-se isso de hipostática, que é a união hipostática, significa Jesus homem, 100% homem, e Jesus 100% Deus. Isto ficou definido no Concílio de Calcedônia no ano 451 depois de Cristo. Jesus passou pelo sofrimento não porque ele fosse desobediente, mas porque como homem, como diz João capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, ele se tornou de fato homem, para que no versículo seguinte de Hebreus capítulo 5, agora versículo 9, Jesus passou por tudo isto para ser o autor da nossa salvação. Jesus passou por tudo isto para tornar exemplo para nós. E o versículo seguinte diz que ele passou por tudo isto para que por meio da obediência nós também abraçasse essa salvação. Jesus, no livro de Hebreus no livro de Filipenses, capítulo 2, fala que ele humilhou-se até a morte. E ele humilhou-se e foi um servo obediente. E é preciso que você saiba, o sofrimento que você está passando não é porque Deus não te ama, é porque Deus, ele também aperfeiçoa através do sofrimento. O que o sofrimento às vezes nos beneficia, pastor? Como pode isto? Porque através do sofrimento nós aprendemos a humildade. Através do sofrimento nós aprendemos a obediência. E através do sofrimento nós nos identificamos com Jesus. Por quê? Porque Jesus também se identificou conosco. No livro de Hebreus fala que ele também se tornou para nós, ele se tornou para nós exemplo desse sofrimento. E esse sofrimento trouxe para nós uma identificação de Jesus conosco, para se compadecer das nossas fraquezas. Jesus passou por vários sofrimentos, passou por várias angústias. O que Jesus sofreu? Ele passou por angústia na cruz. Aqui também ele se angustiou. Ele chorou quando entrou em Jerusalém. Ele chorou na morte de Lázaro. Jesus se comoveu no espírito. Ele teve íntima compaixão também. Jesus sofreu pressões emocionais, certo? Lá no Monte das Oliveiras, quando foi orar com seus discípulos, ele disse: orai comigo,
porque a minha alma está angustiada até a morte. Imagina o Filho de Deus se angustiar, ter esses sofrimentos emocionais? Sim. Por quê? Para entender você, para compreender você. O que você está passando não é porque Deus não te ama ou porque você está sendo punido. As provações nas nossas vidas não são punições de Deus. Deus não precisa punir o filho dele. Sabe por quê? Porque a nossa punição já foi feita lá na cruz do Calvário. O que você passa, o que nós como cristãos passamos, não é uma punição, e sim uma instrução. Deus está nos instruindo. Jesus passou por peso espiritual quando carregou sobre si todos os pecados. Nós também passamos, sim, pesos espirituais. Claro, quando às vezes nós erramos, nós falhamos, há esse peso espiritual. Mas não se preocupe. Jesus, ele se tornou homem e sacerdote eterno para se compadecer das nossas fraquezas. Jesus te entende, Jesus te compreende e Jesus tem de fato a solução perfeita para você. O sofrimento não é o fim, o sofrimento é um começo de aprendizagem. Mas não se preocupe, tudo não é sofrimento, não. Tudo não é aflição, não. Tudo não é angústia, não. Como também Jesus passou momentos de alegria, muitos momentos de alegria aqui com seus discípulos, Jesus se alegrou quando alguém creu, quando alguém fez um exercício de fé tremendo. Jesus se regozijou com seus discípulos, Jesus se alegrou com seus discípulos e Jesus se regozijou muito com seus discípulos e se regozija até hoje. Então, a vida não é só de sofrimento, de angústias e provações. Existe também os momentos de céu na terra. Esse seu sofrimento não será para sempre. Haverá um momento que o Senhor Jesus se compadecerá de você e você sairá desse cativeiro. Guarda essa mensagem no teu coração, compartilha para alguém que está precisando de uma palavra como esta, e eu sei que Deus vai falar ao coração desta pessoa. Que Deus te abençoe cada dia mais.